Os caminhos de jardim, geralmente pesados, requerem um preparo minucioso da base. Meu caminho é leve e ao mesmo tempo bastante resistente. Considero essa opção uma continuação da revolução na construção de caminhos super baratos. Assim, é possível pavimentar o espaço entre os canteiros, minimizando a manutenção da horta. Os elementos desses caminhos permitem organizar rápido e facilmente um pátio no jardim ou uma área confortável em frente à piscina. Dessa forma, é possível revestir ao redor da casa. Parte desse caminho é muito mais leve do que ladrilhos de calçada, pedra natural, paralelepípedos ou concreto. Para a instalação, proponho um método simples e tecnológico, sem necessidade de remover o gramado. Esses caminhos podem ser feitos fora de temporada, em local conveniente, transportados em veículo próprio, descarregados e montados rapidamente. Até mesmo uma dona de casa pode fazer esses caminhos, gastando muito pouco tempo e esforço. Foram usados materiais de construção muito acessíveis que podem ser comprados em qualquer loja do ramo, no caminho para o sítio. Antes, apenas os oligarcas tinham acesso a esses caminhos. Mas agora tudo deve mudar, pois o progresso nos acompanha. Esse tipo de caminho é uma estrada para uma nova vida confortável. Um caminho com efeito de flutuação, que é muito fácil de manter com aparência bem cuidada. E tudo isso por uma ninharia, mínimo de trabalho, máximo de conforto e beleza. Os espectadores do canal Canções de Yasha Kosiaka serão os primeiros a saber dessa informação crucial. Olá a todos, vamos por partes. Depois que no ano passado fiz um caminho de jardim inovador, composto em 90% de espuma leve, achei que não seria possível inventar um caminho mais simples e barato. Mas descobri que é possível sim. O vídeo anterior sobre caminhos de jardim despertou grande interesse do público. Por isso, cheguei à conclusão de que bons caminhos, ou melhor, trilhas, são muito necessários para o nosso espaço pós-soviético. Ainda mais aqueles que você pode fazer sozinho no seu terreno ou na sua casa de campo, sem precisar esperar por milagres. Afinal, nem todas as cidades foram tão afortunadas com seus prefeitos como Moscou. Em média, aqui na Bielorrússia as estradas não são ruins, mas ainda há o que melhorar. Novamente, estou usando folhas padrão de Penopolis Comfort de 3 centímetros de espessura, as quais dei uma textura áspera antes de colar, usando uma lâmina de serra retirada do cabo. Utilizando espuma adesiva de poliuretano para construção, colo a peça feita de 8 folhas inteiras de Penoplex. Conforme planejado, necessito de uma peça medindo 2 metros e 40 centímetros por 2 metros e 40 centímetros. Então, com um estilete de construção, corto tiras finas da 9ª folha e, ao adicioná-las, atinjo as dimensões necessárias. 2 tiras cortadas das bordas já ficam com um encaixe. Em mais 2 tiras fiz o encaixe sem problemas. Com elas, a junta colada será mais resistente. Até o vídeo ficou bem curto desta vez, porque tudo é tão simples que não dá para enrolar e de forma amigável ou esperta tentar alongar o vídeo. Algumas pessoas não muito gentis interpretam meu apego ao poliestireno estrudado, que é o Penoplex, como um diagnóstico. Acham que sou completamente doido e obcecado por IPPs, mas discordo. Corto o excesso de espuma cola endurecida. Acredito que minha visão é muito mais ampla. Por exemplo, alguns vídeos atrás, no canal Canções de Yasha Kosiaka, apareceu um vídeo sobre a restauração de um carro esportivo italiano acidentado. Lá, o equipamento de proteção individual nem foi usado. O vídeo anterior foi sobre apicultura. Os links estão abaixo do vídeo para vocês conferirem. E não é minha culpa se a maioria assiste aos vídeos sobre espuma de poliestireno estrudado. Então, aqui, com certeza não é culpa minha. E o título de rei do equipamento de proteção individual, na minha opinião, ficou comigo sem motivo. Corto os excessos dos 2 lados. Em seguida, corto as peças em 3 tiras de 80 centímetros de largura, com 2 metros e 40 centímetros de comprimento cada. Depois, corto cada tira em 3 partes iguais. Assim, a partir da peça original, obtive 9 quadrados idênticos com 80 centímetros de lado. Explicarei em breve o motivo exato desse tamanho e não outro. Em seguida, corto as peças de tela de fibra de vidro resistente à alcalinidade, conforme o tamanho do quadrado.
O Penoplex, com a tecnologia adequada, é utilizado na construção de estradas e caminhos. Ele reduz o congelamento do solo, evitando o entumecimento por geada que pode danificar até o concreto mais resistente. Estou preparando a mistura para colar e rebocar as placas de isolamento térmico. Essas misturas especiais são produzidas por diversos fabricantes, custando o mesmo que cola para azulejos. Encontra-se em lojas de materiais de construção, onde também há vários tipos de tela de fibra de vidro. Aplico uma camada base de reforço nos quadrados. A superfície está na posição horizontal, então não é necessário ter habilidades de gesseiro. Com uma espátula larga, deixo relativamente nivelado. O Penoplex é adequado para isolamento térmico de calçadas, rodapés, pisos, paredes, tetos, sótãos, telhados, varandas, ou seja, é usado para o isolamento de casas no contorno. Portanto, isso não é improvisação. A camada básica de reforço é usada para reforçar fachadas isoladas com Penoplex, por exemplo. Julho, aqui na região de Gomel, foi muito quente e úmido. Normalmente, as camadas finas da mistura secam rapidamente até precisando ser umedecidas no calor. Desta vez, porém, estão secando lentamente. Por isso, coloquei as peças ao sol, mas é melhor quando secam mais devagar. Fui tomado pela impaciência. Preciso de uma nova trilha de espuma de poliestireno o quanto antes. Depois repito do outro lado. É conveniente fazer essas trilhas estando em pé, ou até mesmo sentado em um banco, ou seja, dá para fazer numa posição confortável para as nossas costas. E nós, trabalhadores, nunca damos descanso para as costas. Temos que curvá-las o tempo todo para os capitalistas, para o Estado ou para nós mesmos. Quanto mais espaço pavimentado houver, mais fácil será a nossa vida. Com canteiros altos e quentes, super eficientes, não precisamos de muita horta para nos alimentar. E o gramado é bonito, mas não é fácil de manter. Pelo menos um dia inteiro por semana, idealmente eu deveria dedicar à organização do quintal. Assim tudo fica mais ou menos apresentável. Se eu faço isso menos vezes, a vegetação começa a dominar. Para que entendam o quão simples e fácil tudo é, não acelerarei este trecho. O lado dentado da desempenadeira permite aplicar uniformemente a massa adesiva. Minha esposa e eu somos contra a exploração do homem pelo homem, por isso exploramos um ao outro. É uma pena que não exista um fertilizante que você possa jogar na grama para deixá-la mais verde, mas que também pare seu crescimento temporariamente, por um mês ou um mês e meio. Os preços dos serviços especializados na construção subiram muito recentemente, enquanto a qualidade desses serviços caiu consideravelmente. Muitos desses bonitões, entre aspas, são capazes de simplesmente estragar nossos materiais de construção, porque o que eles entregam no final não dá nem para descrever com palavras decentes. Aqui, sem pressa, você para si mesmo. E o principal é que não tem a quem culpar. Se você errar, só pode reclamar de si mesmo. Mas errar em um trabalho tão simples é praticamente impossível. Onde na nossa casa principal, sob o piso de cerâmica, tem espuma de poliestireno, está tudo ótimo. Onde não tinha essa espuma sob o piso e no terraço não tinha. Com o passar dos anos, o piso acabou soltando. Gostaria de anunciar e doar azulejos antigos para quem precisar. Mas aí surgiu a ideia de um novo caminho. Os azulejos são resistentes à geada, quadrados, com 40 centímetros de lado. O tamanho de 2 peças já dá 80 centímetros, e com 3, 120 centímetros. Inicialmente, os painéis do caminho seriam de 6 peças, 2 de largura por 3 de comprimento, medindo 80 por 120 centímetros. Mas, avaliando o peso só das peças, decidi fazer os painéis com o tamanho de 4 peças, ou seja, 80 x 80 centímetros. Assim vai ser o que o médico receitou, e não deve acontecer lesão nas costas ao mover e instalar. Uma largura de 80 centímetros é suficiente para um caminho de jardim. Por isso, decidi dar uma nova vida ao velho piso. Atualmente, produtos de materiais reciclados estão mais em voga do que nunca no mundo. E estar na moda é legal. A vida na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas era divertida, porém austera. Obter azulejos cerâmicos exigia muito esforço. Tais caminhos provavelmente eram permitidos apenas aos membros do Politburo. Hoje em dia tudo mudou e a variedade de azulejos é enorme. Você pode conseguir azulejos usados de graça, como eu fiz. Você pode comprar muito barato de coleções antigas que ficaram encalhadas de temporadas passadas. A lavadora de alta pressão ajuda bastante, mas a esponja com shampoo é uma força extra poderosa.
Amigos, já reclamei para vocês várias vezes sobre o porão da nossa casa principal, que por causa de erros cometidos nos trabalhos de impermeabilização, fica assim quando o lençol freático sobe. E só é possível passar para pegar as conservas usando botas de pescador. Adiei até o limite os reparos na impermeabilização, mas não posso mais esperar, preciso agir agora. Aqui está o que decidi. Ficar por dentro das tecnologias modernas de construção pode economizar bastante e facilitar a sua vida. Hoje vou falar sobre impermeabilização penetrante do concreto. Para proteger o concreto da água, costuma-se usar feltro asfáltico ou betume. Porém, essa proteção dura apenas de 5 a 10 anos e é possível, pelo mesmo custo, proteger o concreto permanentemente. A impermeabilização penetrante possui reagentes que, em contato com a água, formam cristais insolúveis na espessura do concreto. Esses cristais vedam cavidades e microfissuras, bloqueando totalmente a entrada de água. Essa proteção realmente eterna se torna parte do concreto e funciona enquanto o próprio prédio existir. As misturas Aquvatron, desenvolvidas por químicos soviéticos para o complexo militar industrial, são usadas para proteger edifícios já construídos. Aplica-se na superfície com um pincel comum, mas a mistura penetra até 20 centímetros de profundidade. O Aquvatron 12 é adicionado à mistura líquida de concreto, espalhando os reagentes por todo o volume. Além da proteção penetrante, o Aquvatron cria uma camada externa que protege a armadura e os tubos no concreto contra ferrugem, aumenta a resistência do concreto ao frio e evita o surgimento de mofo preto desagradável. A mistura possui propriedades antifúngicas. Adicionar Aquvatron ao concreto líquido torna essa mistura mais plástica e a estrutura mais resistente. Aliás, o famoso análogo americano possui apenas ação penetrante simples, embora custe 4 vezes mais caro. Se a fundação antiga já estiver vazando, o único método tradicional é escavar o prédio por fora e renovar a proteção externa. Com Aquvatron, basta tratar as paredes internas do porão. É assim que o concreto seca após a aplicação do produto. A mistura penetrou no interior, bloqueou os vazamentos e depois secou o concreto naturalmente. E essa proteção multifuncional e realmente eterna custa o mesmo que uma manta asfáltica comum, só que é aplicada uma vez e para sempre. Você pode fazer todo o trabalho sozinho. Leia mais sobre impermeabilização por penetração em um artigo detalhado no portal AIXBT. Os links para o artigo e site do fabricante estão na descrição do vídeo. Se não for incômodo, escreva sua opinião sobre isso. Eu estou no caminho certo, não é? Estou misturando a argamassa para azulejos e me tornando um azulejista que não se curva diante das circunstâncias. Ao colocar o piso, rastejando de joelhos, trabalho com as costas eretas. Não vão mais nos dobrar. O progresso está conosco, os donos de sítio, jardineiros e faz tudo de casa. Para colocar apenas 4 azulejos em cada peça, também não são necessárias habilidades de um verdadeiro azulejista. As peças de Penoplex, com camadas básicas de reforço aplicadas dos dois lados, se transformam em elementos de um material compósito resistente e leve, e distribuem muito bem a carga. O azulejo colado com argamassa para azulejos torna a superfície desses painéis de caminho super resistente, mantendo ao mesmo tempo uma leveza relativa. Em comparação com placas de concreto e ladrilhos de calçada, por exemplo, até azulejos quebrados podem ser usados para criar caminhos únicos e personalizados. Você pode até ser pago pela reciclagem, como na remoção de entulho, mas vou te dizer, para esses caminhos vale até comprar os azulejos, pois realmente valem a pena. O azulejo de alta qualidade Grass tem excelente resistência à geada. Raramente é usado para revestir caminhos e áreas de jardim, porque exige um preparo muito sério e caro antes da instalação. Porque, primeiro, é preciso remover pelo menos meio metro de terra em profundidade, depois colocar e compactar areia de construção, colocar e compactar brita, depois fazer uma camada de concreto armado com pelo menos 10 centímetros de espessura e esperar pelo menos um mês até que tudo esteja firme. E só depois, sobre essa base valiosa, colocar o azulejo caro, porque depois de tanto investimento, você não vai querer comprar um azulejo barato. Até agora, só os oligarcas podiam se dar a esse luxo, por exemplo, nas áreas ao redor de piscinas caras. Mas chegou a hora de mudar tudo isso. Descobri uma forma de economizar na base do revestimento.
Primeiro, preenchi as juntas com o mesmo adesivo usado para os azulejos. Elas secaram, ficaram cinza claro e se perderam no fundo dos azulejos bege. Por isso removi o rejunte e decidi comprar rejunte pronto. Também me ocorreu que desse jeito podem sair ótimos pisos de pedra para organizar, por exemplo, um pátio. Pátio para cada 500 metros quadrados. Estradas, caminhos, tudo isso é muito sério. Ao inventar uma nova opção, eu estava plenamente ciente da responsabilidade que assumi. Comecei até a ter pesadelos quase idênticos, de que a memória genética coletiva dos espectadores do canal se voltou contra mim, e todos os comentários passaram a ter praticamente o mesmo conteúdo. O que você está fazendo, Yasha Kosiak? Como você pôde ousar desafiar tradições seculares, ou melhor, milenares? Vivíamos praticamente sem estradas e caminhos, e você, Kosiak, mostrou que qualquer um pode fazer caminhos simples e baratos para si. Por quê? Por que você foi contra o nosso querido e habitual fora de estrada? Vá embora e faça essa bagunça onde quiser, mas não mexa com a gente. Não precisamos dos seus caminhos. Se tivéssemos estradas, até Napoleão teria nos confrontado. Como Suzane teria levado os poloneses e lituanos para a morte nos pântanos, se nossas florestas fossem como parques. Ah, Kosiak, você é mesmo um Kosiak. Ainda precisamos descobrir com quem seus antepassados bielorrussos estavam naquela época. Ele não parece muito forte por fora, mas olha como ele puxa essa coisa de concreto com facilidade. Com esses caminhos, você vai impressionar os vizinhos. Eles vão pensar que você é um fisiculturista disfarçado. Nesses pesadelos, eu até tentava me justificar. Pô, galera, calma, somos do povo, gente simples. Pra gente, tanto sob o senhor quanto sob o latifundiário, sempre foi difícil viver. Até aparecer o Lenin. E o Lenin, aliás, era a favor do progresso. Ele promovia ativamente a lâmpada que levava seu nome. Por isso, quero erguer ainda mais a bandeira desenfreada do progresso. Com ela nas mãos, eu subia em um carro blindado laranja, gritava: "O progresso está conosco", e geralmente acordava nesse momento. Pessoal, sejam mais gentis nos comentários. Afinal, pesadelos são comuns. Infelizmente, não foi possível eliminar a marcação. Tudo como sempre. Com as novas trilhas, decidi não só reduzir ao máximo o custo, mas também minimizar o trabalho necessário para instalá-las. Para instalar a trilha anterior, bastava apenas remover o gramado. Já se passou quase um ano, a trilha continua firme no lugar. Então, desta vez, decidi nem remover o gramado. Trilhas inovadoras exigem um método inovador de instalação. A distância entre os cordões de marcação é um pouco menor do que a largura dos painéis da trilha. Eu fiz 75 centímetros. Por causa do relevo do terreno, no início a trilha ficará em um plano e depois passará para outro. Marquei a transição em uma distância múltipla exata do número de painéis da trilha. À primeira vista, o trecho parece praticamente plano, mas na verdade tem desníveis consideráveis em uma largura bem pequena. No ano passado, refiz o portão deslizante usando um compósito tecnológico à base de Penoplex para o preenchimento. Sobrou o antigo perfilado metálico que decidi reutilizar. Cortei tiras com 10 centímetros de largura. O relevo das tiras permite que sejam facilmente cravadas no solo com um bloco de madeira e martelo de borracha, alinhando-as exatamente com a marcação. Notei que até no YouTube, os construtores fazem trabalhos de concreto extremamente laboriosos para criar caminhos e terraços. Os colegas acabam prejudicando a si mesmos. E tudo isso só para fazer caminhos de jardim que praticamente não recebem cargas pesadas. Pelo custo, para pouco mais de 7 metros de caminho, foram usados apenas 8 folhas e um pouco mais de Penoplex Comfort, 2 sacos de cola para isolamento térmico, uns 15 metros de tela de fibra de vidro, menos de um saco de cola para azulejo, um pouco de cola espuma de poliuretano, menos de uma folha de chapa perfilada usada e piso gratuito. Calcule o custo nos preços da sua região, será muito barato em qualquer lugar. Dessa forma, fica muito fácil fazer como se fossem guias, sobre as quais as partes do caminho ficam bem niveladas. Tudo como numa farmácia. Aliás, às vezes o Penoplex já vem áspero. Chama-se Penoplex Parede e é ainda mais prático de usar. É que o liso estava em promoção e deixar ele áspero é muito rápido. Mas olha que beleza. Essa parte do quintal imediatamente ganhou um aspecto caro, sofisticado. Até parece um caminho com efeito de estar flutuando. Pode surgir uma pergunta legítima.
Para onde leva esse caminho maravilhoso? Primeiramente, desejo-lhe uma vida iluminada. E pessoalmente, para nós, também leva a uma nova piscina enorme de espuma que planejamos aqui e que quero me atrever a construir. Já que a antiga mini piscina Kuppel, feita de espuma, mostrou um desempenho operacional muito alto durante o ano. Removi 2 cordões de marcação e coloquei um novo na borda. Se sobrar areia e cimento, você pode preparar uma argamassa seca. Como um entusiasta intuitivo de resistência dos materiais, busco as soluções mais econômicas e acredito que para a base de caminhos leves, a terra comum serve. Apoie as inovações de construção super baratas do canal Canções de Yasha Kosiak usando o botão apoiar no YouTube. Os espectadores russos podem fazer isso pelo Boost. O link está na descrição do vídeo. A ideia é que à medida que o solo sob a trilha for compactado, ele vá se compactando e afundando muito lentamente junto com as bordas guia de chapa perfilada, que por sua vez vão impedir que o solo escape debaixo da trilha. E todo esse sistema simples garante uma base firme e nivelada, além de uma instalação muito fácil e extremamente leve em termos de esforço físico, o que, espero, demonstrei de forma clara. Portanto, é fundamental compartilhar essa informação com entes queridos e todas as pessoas de bem. Pare de se curvar, é hora de viver confortavelmente. O cadarço à direita não corresponde ao nível necessário, pois este já está definido. Ele apenas controla a precisão da direção. Camaradas, com essas trilhas todos nós devemos começar uma nova vida. No tempo livre, explorei as trilhas entre os canteiros altos e quentes. Eu gostei. Painéis como esses podem embelezar jardins, criando rapidamente um pátio aconchegante. Um espaço pavimentado semelhante pode ser organizado também em frente à piscina, para encontros ou para tomar sol. Esses caminhos suportam um carrinho de mão carregado facilmente. Porém, andar com um por caminhos, como os dos oligarcas de Rubliovka, é totalmente fora de moda. São para lazer, não trabalho. Ainda dirão que é escorregadio andar neles de botas de borracha. Esses caminhos são nossa rota para uma vida melhor. As mulheres que têm casas de campo devem andar por eles só de salto alto, e os homens que cuidam da horta de sapatos caros. Com tanta economia, agora deve dar até para comprar Louboutins para a esposa. Esses elementos de caminho podem ser feitos calmamente no inverno, como em uma garagem aquecida ou até no apartamento, na varanda. É possível transportar no carro e montar rapidamente. Espuma de poliestireno pode ser comprada em lojas de materiais de construção ou online. O link está na descrição do vídeo. Deixe seu like. Inscreva-se no canal Canções de Yasha Kosiak. Siga também meu Zen, TikTok e Instagram. Todos os links estão na descrição. Ative o sininho para receber todas as notificações. Que a paz reine em todo o mundo. Obrigado.